Olá, amigos produtores rurais. Hoje nós vamos continuar falando sobre silagem. É o segundo programa que a gente vai estar falando sobre silagem. No programa passado eu falei sobre a silagem, principalmente silagem de milho, o ponto de corte desse milho, a importância da lavoura, né? Hoje, além do milho, por exemplo, nós vamos falar sobre a silagem de sorgo. A silagem de sorgo ela é muito parecida ao milho, então o grão também ele não pode estar totalmente seco. Você tem também que olhar a planta desse sorgo para ela não estar com as folhas muito secas, né? Você tem que plantar uma variedade de sorgo, onde essa variedade seja de grande porte, né? Para você ter volume, toneladas por hectare maior, né? Você não pode plantar um sorgo de porte muito baixo, então um sorgo maior com um cacho maior, porque o grão é que vai dar a qualidade melhor desse alimento, né? Então no sorgo você escolher essas variedades, escolher uma variedade maior, que tem um cacho grande também, né? E o ponto de colheita desse sorgo é também um ponto onde o grão não está totalmente seco. Você vai apertar ele vai estar meio farináceo, né? Então esse é o ponto, e com as folhas verdes. Esse é o ponto da colheita. No caso da silagem de capim, a silagem de capim você tem que tomar um pouco de cuidado. Ela é um pouquinho, às vezes é mais difícil você acertar o ponto dela, porque a silagem de capim, se você colher o capim muito verde, ele dá uma umidade muito alta, né? E aí vai dar um chorume lá na hora de ensilar. No silo vai dar chorume, ele vai perder aquele líquido e até nesse líquido ele leva alguns ingredientes. Então você tem que esperar ele secar um pouco. O capim, por mais que você vai adubar, você tem que adubar uma área para dar a produção por hectare maior, né? Esse capim, como ele é adubado, ele fica muito verde. Você tem que esperar ele, pelo menos, ele dar uma amareladinha. Ele tem que chegar no ponto de maturação dele. A hora que ele maturar, que ele começa a mudar a cor daquele verde vivo para um verde um pouquinho mais amarelado, aí o ponto de você estar colhendo esse capim. Principalmente Mombaça, Tanzânia, os pânicos, né? A hora que ele der isso aí é o ponto dele, para ele não dar muita umidade no silo e não ficar uma silagem que ela fica muito fedida, a fermentação não é boa e você vai ter problemas com ela, até de consumo às vezes. Então o capim tem que tomar cuidado, tem que ter bastante atenção nesse ponto de colheita. Muito bem, falamos então de silagem de milho, de ponto de corte de silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de capim, né? E aí, você colheu, como que você vai colher? Bom, hoje áreas pequenas, você tem máquinas pequenas que você acopla no trator, que ela vai colher e triturar, né? E em áreas maiores, hoje a gente contrata essas empresas terceirizadas que tem máquinas grandes, aquelas autopropelidos, né? Que vem e colhe. Então aqui a gente está vendo aqui já uma área que eu colhi, né? Estou do lado de uma área que não colheu, que vai ficar para grão seco, e uma área que já foi colhida alguns dias atrás aqui para fazer a silagem, né? Então esse ponto ele é muito importante. Muito bem, você colheu e aí você tem que levar esse material para onde? Então você tem que levar ele para o silo. Quais são os tipos de silo que tem, né? Você tem um silo trincheira, que na realidade é um buraco, né? Você faz um buraco, pode ser um buraco na terra ou com concreto, que aí é uma coisa que vai um investimento maior, né? Paredes de concreto, solo de concreto, né? Que é um investimento maior, mas é um silo trincheira, que na realidade é um buraco. Você pode fazer um silo que é bem mais barato, que é o silo superfície. Então você só limpa uma superfície, vai colocando a silagem, fazendo a compactação dessa silagem e depois você vem colocando a lona cobrindo. Então você tem o de superfície, você tem o trincheira e você tem o bag, né? Que é aquele que você vai fazendo uma linguiça, né? Aqueles grandes bags que você vai fazendo uma linguiça e que aí você precisa de uma máquina a mais, né? Porque além da colheita aqui, você precisa de uma máquina para encher esse bag, né? Então, esse é um ponto que é difícil, porque as máquinas que tem, ela não tem muito rendimento, então demora muito. Se você está com a lavoura já no ponto quase passando, demora muito para fazer essa silagem. Então é um ponto um pouco negativo do bag. O bag é utilizado mais para silagem de grão úmido, que é outra silagem ainda que a gente não falou, que nós vamos falar no próximo programa, que é a silagem de grão úmido. Aí o silo bag é uma alternativa. Mas então nós colhemos, levamos para o silo, pode ser trincheira ou um silo de superfície.
esse material é colocado lá e vai ser compactado. Ele tem que ser muito bem compactado. Você tem que ter uma máquina pesada, um trator pesado, uma carregadeira para ir esparramando essa silagem e compactando ela. Bastante compactado, por quê? Porque você tem que tirar o oxigênio dali. Então tem que ser uma máquina pesada que vai passar várias vezes, fazendo camadas não muito grossas, né? Para você ir compactando aquele produto sendo tirado o oxigênio lá de dentro. Terminou, você vai fechar o silo, que aí você vai vir com a lona, né? E cobrir esse silo, essa silagem, você vai vir com a lona e coloca um peso em cima que é pro vento, coisa não tocar essa lona. Pode cobrir com uma palhada de capim, você pode pôr pesos como pneu, alguma coisa, né? A cobertura é bom, que evita às vezes animais virem e furar a lona, né? Então, gente, é isso. No próximo programa a gente vai falar sobre os tipos de silagem, tá? Até lá, até o próximo programa e viva o agro brasileiro!